É um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um Papo de Graça. Você já viu no site e também quem estava conosco ontem ficou sabendo que a temática de ontem sobre EQM, experiências de quase morte, que a gente não conseguiu tratar por causa da avalanche de questões que acabaram entrando aqui, hoje o tema será tratado e qualquer outra questão fora dele será respondida, se sobrar tempo, ao final, tá bom? Então, quero só lembrar o de praxe. Para fazer perguntas, para interagir, você tem que entrar no site da VMV TV, dar um refresh lá para aparecer do lado direito, clicando aí em flash azul, a entrada para o chat do site. Faça isto, porque de qualquer outro meio você não terá chance de participação, só pela VMV TV. Então, por favor, faça isso logo, porque nós vamos começar a exibir o documentário daqui a mais 1 minuto ou 2, e seria legal se você já estivesse aí devidamente conectado e preparado para participar. Nós temos hoje aqui conosco, de volta, porque esteve ontem, iria participar do tema, e o tema foi em direção de muitos outros, foi um panteão temático ontem. Nós temos o Alexson, nosso querido irmão, que está aqui com a gente, lá do caminho, e o Jack ontem o apresentou como um amigo de muitos anos. Temos aqui o nosso querido amigo amado Habib, acompanhado da sua calopsita santa, como é o nome dessa aí? É Tarik. Tarik, da Tarik. E às vezes ele vem com outro que é um pássaro do amor, um passarinho que ele traz no bolso dele. Mas a calopsita não entra no bolso, né? Não entra no bolso, é mais tranquila. É mais tranquila. E o nosso querido Tony, o Fonseca, que também é o DJ do computador. E vocês podem fazer as perguntas que ele demonstrou aqui, tem uma habilidade dinâmica extraordinária. Não é para agora não, ainda que tivesse eu não ia responder, porque hoje eu não vou transigir. Então, gente, nós vamos assistir agora a um dos vários documentários que existem aí sobre experiências de quase morte. Ele vai durar 12 minutos, você preste bastante atenção, porque as perguntas que nós vamos responder serão todas pertinentes à temática de experiência de quase morte. Então, fica atento. E Edivaldo, agora é com você, solta aí, meu irmão. Vamos lá. Uma doença terminal. Uma parada cardíaca. Um estado de coma. Cerca de 20% das pessoas que sobrevivem à morte trazem histórias incríveis sobre o que consideram ser o outro lado da vida. São imagens de muita luz. Um sentimento de amor intenso, viagens no tempo e no espaço, encontros com pessoas queridas que já se foram. Essas visões e sensações são conhecidas como EQMs, experiências de quase morte. A jornalista e radialista Cida Cavalcante conta que passou não por uma, mas por 2 EQMs. A primeira, aos 16 anos de idade, durante uma cirurgia de apendicite. Eu via como se eu estivesse do lado da cirurgia, mas eu não percebi que eu estava fora do corpo, eu não percebi. Eu via como se eu estivesse completamente inclinada para cima da cirurgia. Eu via tudo. Rapaz, gritou. O coração dela parou. Aí foi aquele alvoroço, começaram a chamar todo mundo, o coração dela parou. E eu achei que eu estivesse com os olhos arregalados. Eu tentei me mexer, não conseguia, porque eu estava vendo todo mundo. Aí eu abri os olhos, eu tentava falar, não saía nada. Aquilo me deu uma agonia. Será que eu estou com alguma coisa, eles vão me enterrar viva? Aí eu resolvi pegar no braço da enfermeira. O meu braço, a mão esquerda. Eu deslizei e fui apertar o braço da enfermeira. A hora que eu fui apertar,
sumiu. Eu não segurei nada. Eu lembro até a hora que chegou na porta da UTI. Eu lembro da porta, porque são 2 folhas. E passou com a maca, eu lembro a porta fazendo assim, eu fiquei. Naquele mesmo momento eu mudei de dimensão. Como? Eu não sei. Eu estava num lugar totalmente branco, muito branco, extremamente branco, só que não ofusca a vista. É um branco que não incomoda. Só que não tem chão, não tem teto, não tem parede. Eu não sei o que é aquilo. Aí eu pensei comigo, eu acho que eu morri. Pensei, eu acho que eu morri. Mas então morrer não é tão mal. Porque eu estava pensando, eu raciocinava do mesmo jeito. Eu lembrava de tudo. Aí depois eles me disseram que eu morri uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Em 94, a jornalista viu a morte de perto mais uma vez. O carro em que se estava capotou na BR-282 em Santa Catarina, saiu da estrada e caiu de uma altura de 50 metros. Ela teve fraturas múltiplas, mas garante que enquanto agonizava no fundo da ribanceira, sentiu-se viajando acima do próprio corpo. Eu me lembro de ter colocado a mão no vidro. Aí eu senti ser puxada, como se eu apagasse a luz numa fração de segundos e retornasse. Aí eu já estava em pé, no asfalto, vendo o carro capotar. De cada detalhe, do carro terminando de capotar, até o carro parar. Depois eu lembro do motorista abrindo a porta, saindo do carro, depois tirando a minha amiga de dentro do carro. Eu só não me vi. Aí ele parou um carro, uma Rural Jeep, com 3 pessoas, 3 homens. Aí eu lembro de um rapazinho que estava no carro, ele parou e falou assim, olha, tem uma mulher morta ali. E apontou. Aí quando eu olhei, vi que era eu. Eu lembro, nesse momento que ele foi descendo, eu vi flutuando no espinhadeiro, uma mulher e um ser do lado dela, que aí eu reconheci que eu tinha visto no momento de perigo. Ele para mim falou assim, tenha calma, isso estava na sua programação. Aí o cara falou isso, parece que eu me lembrei de tudo, eu não sei o que. Mas eu me lembrei, fiquei contente e fui na direção deles. A hora que eu fui na direção deles, eu lembrei que meu filho estava sozinho. Naquele mesmo momento que eu pensei, eu voltei pro corpo, eu mexi. Aí o rapaz falou, ela está viva, ela está viva. Aí nesse momento, aí eu dei o recado, eu saí fora do corpo. No mesmo momento eu saí. Só quando chegou em Florianópolis, Continente, quando eu cheguei no hospital, que abriram a ambulância, né? É que eu acordei. Cida diz que a amiga e o motorista sofreram ferimentos leves e mais tarde, espantados, confirmaram suas descrições. Dia 11 de maio de 2005, Marisa saiu para seu passeio de bicicleta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. De repente, sentiu que algo estava errado. Subi na bicicleta, não andei 500 metros. Tive uma dor alucinante deste lado. Marisa estava sofrendo um AVC. Uma artéria se rompeu e sangrava em seu cérebro. Marisa conta que os médicos levaram 38 horas para localizar a hemorragia. Mas durante a madrugada, o coração de Marisa parou. 1, 2, 3 vezes. Foi quando, acredita ela, começou a viagem mais alucinante de sua vida. Aí, imagem que vem, eu deitada, né, como se a cama estivesse aqui em cima, eu olhando para o chão. Aproxima-se uma moça com um copo de água e ela diz para mim, bebe. Eu bebi, vomitei a água e saí pela água. Eu chego no lugar, um ar pesado, assim, que você vê,
mancha para tentar respirar. E tinha um homem muito forte. O tamanho do braço dele era algo assim. E aquele colete que nem do gladiador, parado. Eu olhei para ele e falei, general, me perdoa. Ele não respondia. Isso chega um homem, ele falou, está na hora de ir embora. Eu falei, mas ele não me perdoou. Ele falou, você fez a sua parte. Saímos de lá, de repente eu chego numa casa que era muito grande e assim você não enxerga o teto. Muitas pessoas, algumas que eu conhecia desta vida. Só mortos? Mortos. Só pessoas que já morreram. Meu pai, que faleceu em 1993, perguntei para ele quem era esse general e por que eu tinha pedido perdão. E que ele não tinha me perdoado. Ele falou, você ainda vai saber por quê. Chegou na hora, eles falaram para mim que estava na hora de voltar, e eu falei que não queria. Eles falaram que eu ainda tinha um compromisso aqui. Eles viraram para mim e falaram que a escolha seria minha. E que em outra oportunidade eu voltaria para cumprir este compromisso que eu ainda tinha aqui. Cheguei para todos eles e falei que como eu não queria pagar nem juros nem correção monetária, que eu estava voltando. Eu voltei do cômodo na quarta-feira, acordei e falei, dá minha bolsa que eu quero ir para casa. Como se eu tivesse feito uma viagem. Pesquisadores do mundo todo procuram respostas científicas para as experiências de quase morte. Entre essas explicações está a de que, quando entra em estado crítico, o corpo libera uma série de substâncias no organismo, e essas substâncias é que seriam responsáveis pela sensação de paz e bem-estar. Além disso, durante uma parada cardiorrespiratória, diminui a oxigenação do cérebro, e isso explicaria os túneis de seres de luz. Mas nem os especialistas estão muito satisfeitos com essas explicações sobre o fenômeno. Na realidade, nenhum de nós tem muita certeza do significado da experiência quase-morte. O Dr. Jorge Pagura ficou nacionalmente conhecido depois de cuidar de pacientes famosos, como Gerson Brenner, Cláudia Liz e Osmar Santos. Para ele, além da falta de oxigênio no cérebro e da inundação de substâncias químicas liberadas pelo corpo, os mecanismos da memória também podem fazer parte da resposta para o enigma da experiência de quase-morte. Eu acho que quando o paciente acaba se recuperando, aqueles que se recuperam, fica algum resíduo de alguma memória evocada, alguma experiência, não sei se é uma experiência quase-morte ou uma experiência que foi vivida. Foi uma experiência real que ficou armazenada. E quando são experiências de coisas que não tem como ter acontecido, vamos dizer, nessa vida? Eu tenho que viver com essa memória, às vezes pode ser uma memória de um filme. Este gastrocirurgião, que pesquisa o assunto desde o dia em que se tornou médico, não tem dúvida. A experiência de quase-morte, ela é uma evidência científica da existência do espírito. Eu digo isso porque durante a experiência de quase-morte, o que acontece é que você tem um cérebro que não funciona, eletricamente inativo, e uma mente que continua registrando memória e continua se relacionando com o meio. Então, fisiologicamente, se você partisse do princípio que a mente é uma secreção do cérebro, fisiologicamente, quando o cérebro não funciona, a mente não existe. Ele afirma que ninguém sai igual de uma experiência de quase-morte. Ele sai mais tranquilo, mais calmo, perde o medo da morte. E foi para usar essa paz de espírito que a EQM traz àqueles que ficam no limiar da vida, que a psicóloga Ana Catarina decidiu induzir experiências de quase-morte em pacientes terminais, inclusive crianças. Eu comecei esse trabalho justamente para ajudá-los a perder a dor, para ressignificar o sofrimento diante da morte, que eu chamei de dor espiritual. Eu pensei que talvez se eu induzisse essas vivências espirituais, os meus pacientes perderiam o medo da morte. Mas como é que você faz? Você entra no quarto da pessoa que está ali à beira da morte e você fala o que para ele? Então, eu não vou dizer a ele, assim, de cara, que ele realmente vai morrer. Nós vamos prepará-lo para aceitar essa ideia, para entrar em contato com essa ideia.
Então, o que eu proponho ao paciente é fazer esse trabalho de relaxamento, de visualização. Eu realmente acredito que essas pessoas estejam experimentando a natureza espiritual da existência. Bom, eu espero que você tenha visto o documentário. Ele, de fato, não é um documentário especial, existe uma quantidade enorme de documentários, alguns até bem melhores do que esse, tanto na produção, como na qualidade, como na abordagem, como na quantidade e na variedade. Mas na internet, todos que nós encontramos melhores do que esse estavam em condições de exibição bem mais precárias. Então, apenas de modo ilustrativo, nós mostramos este aqui. Eu gostaria, no entanto, de fazer um resumo das experiências de quase morte conforme elas vêm sendo relatadas do ponto de vista científico. Embora as experiências de quase morte sejam experiências tão antigas quanto a humanidade. E você tenha relatos pré-científicos dessa experiência no curso da civilização humana. Histórias e mais histórias, eu teria um cabedal enorme de histórias a contar. Mas, de fato, isso começou a ser cientificamente mapeado em 1970, depois se transformou num livro em inglês nos Estados Unidos, escrito pelo Dr. Raymond Moody, que foi o que lançou o livro Life After Life, A Vida Depois da Vida, que virou um best-seller no mundo inteiro. Foi publicado aqui no Brasil, se não me engano, em 75 ou 76, que foi quando eu li. E fiz uma leitura, ela coincidia com um monte de coisas que meu pai, especialmente, averiguava, e que eu passei a averiguar junto com ele todos os dias de 73 até 75, 76 e em diante até hoje, que tinha a ver com o fato de que a gente chegava nos hospitais, às vezes para visitar um paciente comatoso, e você era chamado pela família para ir lá orar, ou ler um salmo, ou dizer uma palavra para a família, e às vezes a família, muito angustiada, queria que você dissesse uma palavra para o indivíduo em coma. E eu ouvi muita gargalhada de médico na Santa Casa de Misericórdia, da Beneficência Portuguesa, porque meu pai me dizia o seguinte: meu filho, não acredite que eles estão incapacitados de comunicação. E assim, não acredite. Você, na fé, exerça uma conexão de intensidade espiritual com eles e fale. Seu pai falava. E eu me lembro dos muitos ridículos que eu vi, especialmente naquele tempo. A medicina era muito menos parcimoniosa com esse tipo de coisa do que hoje. Hoje já tem muito mais médico, no mínimo aberto a experiências diversas e tudo mais. Mas naquele tempo não. O reducionismo científico, biológico e as leis exatas da neurociência, que ainda estava engatinhando, que ainda estava na idade da pedra. Em 1970 a neurociência era uma loteria. Hoje a gente sabe que de 5 anos para cá, a neurociência se multiplicou 1000 vezes mais do que ela tinha feito antes de 5 anos para cá. O salto que as tecnologias quânticas, que tudo isso que se transformaram em aparatos de medição deram, as intervenções, as microcirurgias, os mapeamentos computadorizados, as sensibilidades de eletrodos impensavelmente capazes de detectar, a computação toda com a sofisticação que mapeia tudo, a emissão de radiofrequências ou de frequências distintas para mapear e colorir determinadas atividades do cérebro sob certos impactos, traumas ou estímulos.
e as medições disso, de 5 anos para cá, foi um salto extraordinário. A gente quase veio da idade do bronze para a idade tecnológica na neurociência. Mas o Dr. Ray Moody... Qual livro mesmo estão perguntando? Life After Life, ou Vida Após a Vida. Ainda deve estar aí no mercado, mas ele foi um best-seller na década de 70. Então, o que aconteceu com aquele homem é que ele não tinha os aparatos para medir, como hoje os que estão pesquisando medem de todos os modos possíveis e imagináveis o que eles podem. Ele não tinha. Ele apenas verificava o seguinte, que apesar da parada cardíaca ser absoluta, apesar de se declarar falência cerebral do indivíduo, apesar de não haver qualquer indício de sinal vital, apesar de que a desistência médica já declarava o óbito do indivíduo, por alguma razão, ou raramente espontânea, quase sempre induzida por desfibriladores, ou por um enfermeiro que não perdeu a esperança, a equipe médica foi toda embora, mas o cara continuou lá no supapo e tal, as ressuscitações aconteciam. Aí ele começou a verificar que 20% das pessoas que sofriam parada cardíaca, com cessação total de qualquer processo de oxigenação, com parada respiratória, com tudo mais que caracterizaria a morte, 20% desses que eram ressuscitados voltavam com histórias idênticas sendo contadas, sendo que não havia nenhum mecanismo de indução daquelas imagens. Não havia livros, não havia novelas, não havia sugestões, não havia nem a crença. E ao contrário, a maioria dessas pessoas não tinham coragem de contar isso ao médico, à enfermeira, ao cientista. Geralmente quem ouvia era o pai, a mãe, a mulher, o marido, que, achando aquilo extraordinário, as descrições feitas, reportavam ao médico, que quase sempre, de maneira cética, atribuía aquilo que a ciência não tinha nem atribuição para atribuir, nem tinha nem lógica atributiva. Porque pela própria lógica da ciência, parada cerebral total. O indivíduo, alguns já com mais de 6 minutos de falta de oxigenação, parada cardíaca, teoricamente teriam que ter morte cerebral, entrar em estado vegetativo. E mais, o dogma da ciência de que o pensamento era produzido no cérebro, portanto, se há falência total do cérebro, não pode haver pensamento, não haveria a menor chance de que aquelas coisas acontecessem. Eles só negavam em função dos dogmas, mas não abriam nem a concessão para levar a sério a subjetividade da experiência. Não, isso aí não aconteceu. Aí, como as repetições foram crescendo, e no livro do Dr. Moody, ele trabalhou apenas com relatos de 150 casos que ele conseguiu mapear no hospital, que ele trabalhava por algumas pessoas que escreveram a ele, mas ele virou parte do anedotário hospitalar. Pessoal, esse é aquele cara que não sei o que e tal. Aquela palavra sua que as pessoas não tomam mais, não acreditam mais no testemunho, né, Caio? Então ele virou parte do anedotário, mas tudo bem. É um testemunho tão bizarro que você até compreende que num mundo tão sem mística, sem espírito, sem consciência que habite a imaterialidade, esse fosse um diagnóstico taxativo. Me chamou a atenção, depois, mas não é essa questão que eu vou querer colocar, ela é muito mais sobre assédio da consciência, mas o que me chamou a atenção foi a similaridade dos relatos, no meio de uma variedade enorme de culturas de onde esses relatos vinham. E eles vinham todos com uma semelhança muito grande. Então, em linhas gerais, o indivíduo tinha a parada cardíaca, falando uma linguagem leiga, morria na mesa de operação com a equipe trabalhando, tentando fazer alguma coisa. No processo da morte, imediatamente ele se projetava para cima de si mesmo. Via todo o trabalho
podia descrever o nome dos médicos, cada um o que tentou fazer, de uma posição que ele, no leito, não teria como enxergar. Ele era capaz de descrever o que caiu embaixo do leito, e mais do que isso, a posição era de cima, do teto. Aí, muito comumente, uma sensação enorme de paz e de tranquilidade, de não morte invadia todo mundo. Voltar ou não voltar passava a ser uma irrelevância total. Tem relatos aqui. E um sentimento de liberdade que fazia algumas dessas pessoas, inclusive, começarem a andar pelo hospital, flutuar pelo hospital. Aí descrever a criança que estava tendo parada respiratória na outra ala, o indivíduo que encontra uma mulher que está sendo desfibrilada também num leito no mesmo hospital, que está no mesmo estado dele e conversa com ele naquele mesmo estado, sendo que o dela não há ressuscitação, de repente ela some diante dele e ele continua lá. E aí a segunda parte da experiência em demorando um pouquinho mais o processo de ressuscitação, quase todo mundo descreve o mesmo cenário. Uma luz indescritível, uma sensação de amor abraçante e de significado absoluto e de explicação total sobre tudo, de compreensão sobre toda a vida passa a fazer sentido, uma recapitulação numa câmera de lapso de tempo, porém de significado de instantes eternos, que faziam com que todos os elementos de significação, todos os vértices que determinaram as decisões significativas da vida do indivíduo, passem diante dele como uma espécie de juízo de consciência, com arrependimentos, ou com gratificações, ou com tudo, conforme Romanos 2 diz, a consciência acusando ou se defendendo, dependendo do caso, e aí em seguida a entrada nesse canal de luz, aonde quase todo mundo reporta a presença de um ser luminoso, que não se apresenta com nome nenhum, de acordo com a crença do indivíduo, que ele atribui um nome ao ser de luz que está diante dele. Então, se ele é cristão, ele diz, Jesus veio me encontrar. Se ele é ateu, e a experiência acontece com muitos ateus também, ele chega e diz... Ateus morrem também, né? Morre e tem experiência de EQM. Eu vi uma figura de luz, entrei num túnel, ele descreve, ele só não empresta nomenclaturas, não é? Se for um muçulmano, ele vai dizer que foi um anjo, que foi alguma coisa que veio aí, um judeu, de acordo com as crenças. Alguns também dizem que quando entram mais fundo nesse túnel, eles começam a ter imagens de pessoas queridas deles que já estão do lado de lá, tipo numa comissão de recepção. Vem que tá bom demais aqui. Existem alguns casos raros de pessoas que dialogam sobre a ida ou não ida, gente que diz, eu não quero mais voltar, e que é convencida por esse ser de luz que ele vai voltar, que para ele ainda existe uma continuidade, ainda existe algo a ser cumprido, e que ele vai fazer o processo de regresso, e geralmente é quando o processo inicia, ele vem a se sentir no corpo. Tem alguns casos que são mais radicais ainda do que esses padrões. Eu estou descrevendo aqui a média ponderada dos casos. Mas tem, por exemplo, o indivíduo que já faz parte agora de uma pesquisa holandesa, porque essa coisa ganhou um grande vulto de novo, com o avanço da neurociência de 5 anos para cá, os instrumentos de avaliação aumentaram muito. E a discussão sobre assédio da consciência sofreu uma revolução dramática, já não dá mais para ficar naquele materialismozinho antigo. Tem muito fenômeno acontecendo que transcende o materialismo. Então, em razão disso, um jovem médico recém-formado no Hospital da Inglaterra, em Southampton, chamado Sam Parnia, que provavelmente tem ascendência indiana, eu não li o livro dele, mas não me interessei em pesquisar a biografia dele, só a fenomenologia foi que me interessou. Ele
pediu licença no curso de doutorado dele para se dedicar a esse tipo de pesquisa, já que o interesse dele, ele era intensivista, trabalhava ali com gente morrendo, o apelo da neurociência era irresistível para ele e tudo mais. E o tutor dele disse, tá legal, vamos fazer essa experiência. E ainda até sugeriu a ele coisas a mais. Ele falou, para a gente sair do campo da subjetividade, para a gente verificar se essas pessoas de fato estão vendo essas coisas, só um meio de você fazer isso é o mais brucutu possível. Pega umas plaquinhas de papel, prenda 2 palmos do teto, coloque jornais colados em cima da plaquinha de papel, porque em centro médico tem bisturi, tem isso, tem aquilo, os médicos vão sempre dizer que o processo inconsciente do indivíduo contou com um aparato que a mente já assume que existe numa UTI. Agora, jornal de datas diferentes com notícias lá em cima, não. Colhe. Ele ficou relutante, com a vergonha danada dos colegas, quase que saiu pedindo perdão por cometer um ato tão obscurantista, mas como era o mestre dele que estava aconselhando, ele fez. E aí começaram a acontecer os casos de pessoas que diziam, inclusive eu vi um jornal com a manchete tal, pregado no lugar ali. A palavra então, cruzada, inclusive, estava muito difícil hoje. Difícil de ler. Mas isso deu uma objetividade extremamente séria, por mais que pareça ingênua, a pesquisa dele. E aí a incredulidade começa a diminuir, mas assim mesmo, não havia um apoio hospitalar para se fazer aquilo. Aí ele conseguiu publicar uns textinhos dele em algumas revistas, e aí a televisão se interessou. Quando fizeram uma matéria com ele, foi quando surgiram milhares de casos, de pessoas escrevendo. E ele fez um acervo, um mapeamento, que confirmava as pesquisas do Dr. Moody. Nesse mapeamento, ele veio a descobrir que na Holanda, isso estava já muito mais avançado. O governo holandês tinha muito mais interesse nessa pesquisa, investia muito mais dinheiro, e mais do que isso, tinha mobilizado praticamente todas as UTIs do país para trabalharem com o experimento. Então era algo oficial, não era um médico semi-obscurantista tentando fazer isso num hospital inglês, não. Tinha uma oficialidade agora por trás disso. Como ele tinha se tornado, o Dr. Ray Moody já estava idoso, e ele agora era o cara que tinha o sacerdócio, era o sumo sacerdote do interesse, ele foi chamado pelo hospital holandês para ir dirigir a pesquisa. Nessa direção de pesquisa, a quantidade de fenômenos aumenta e as histórias similares se identificam, com alguns agravantes. Por exemplo, eu quero só contar 3 histórias para a gente encerrar isso aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã, porque não me faltam histórias a respeito disso. Estou lendo isso desde 75. Então, dentre os quadros assim, diferentes que ele reporta, está de um indivíduo que morreu no hospital lá na Holanda, morte clínica, cerebral, todas as condições de morte, estado inquestionável, de óbito. E o indivíduo assistindo a coisa inteira, podendo dizer quem fez, quem não fez. E ele era uma figura assim bem humorada e curiosa, e sentindo aquela alegria, aquela vontade de ficar para lá para sempre. Ele resolveu foi tirar uma onda, o cara. Ele falou, vou andar aqui para esse hospital, vou ver como é que é isso, o que acontece por aqui. Aí ele foi vendo, foi encontrando, ele podia descrever o que estava acontecendo no hospital. E flutuando, inteiro, né? Na boa. Puxa aí vida, ele olhou, demais. saiu do hospital e falou, tem um parque aqui do lado que eu gosto demais, vou lá. Aí ele foi até o parque. Quando ele está lá no parque, quer dizer, absolutamente não perceptível, mas com toda a consciência humana, da razão humana presente, mas já com toda a certeza de que ele não fazia parte desta ordem, embora a observação dele ainda estivesse toda a contingencialidade pelos elementos interpretativos desta ordem de coisas, ele está no parque quando ele vê um dos grandes amigos dele passando correndo num jogging.
Aí eu ia assombrando. Correndo. Aí ele olha, vê o amigo correndo, ele vai, o amigo faz o trajeto inteiro que ele também fazia. Legal. Naquela hora ali, não era nem a hora que ele costumava ir, ele ficou com estupefação, porque o cara estava na hora que não era normal de fazer o jogging. Fulano aqui. Aí de repente ele disse que bateu uma coisa nele e falou, não estou sendo responsável. Eu preciso voltar para o hospital e olhar essa coisa de cima e ver o que aconteceu e o que vai rolar daqui para frente. Eu posso estar morrendo aqui. Né? Aí, mas ele tinha alguma certeza de que alguma coisa latente o linkava ainda ao corpo dele no hospital. Havia um fio condutor. Algum fio de prata na linguagem poética do Eclesiastes. Pô, tem gente comentando até sobre isso, cara, que está muito legal. As perguntas hoje estão excelentes. Então, linguagem da poesia do Eclesiastes, que muitos reportam nesses casos também. Por exemplo, deixa eu terminar essa história. Ele volta, quando ele está voltando para o hospital, a 2 quadras do hospital, 2 carros sofrem um acidente bárbaro. Numa esquina, bah! Gente caindo, gente morrendo. E o cara lá vendo tudo, sabia a placa de carro, quantos tinham se acidentado, quem correu, quem não correu, ele lá, ele ficou ali embasbacado vendo aquilo, mas disse, mas eu estou nesse estado, eu preciso voltar para lá. Isso é uma experiência que durou alguns minutos. Aí ele retorna, quando ele retorna, ele se vê de cima, o pessoal ainda está tentando desfibrilá-lo lá, não sei o que e tal, papá. Aí quando acontece, a sensação que dá é de um aquecimento no corpo que se torna irresistível na atração dele para dentro. Então aí, não, depois você responde isso. Aí ele abre o olho e já sai contando a história inteira. Ele abre o olho e diz, olha só, aconteceu um acidente de carro a 2 quadras daqui, morreu aqui no hospital uma senhora de parada cardíaca no lugar tal, um outro garoto aqui dentro no lugar tal, saiu contando tal. Aí os médicos reportaram imediatamente a equipe que cuida disso, eles foram verificar tudo na maior exatidão. Há casos tão bizarros como, por exemplo, de indivíduos mais corajosos que vão ficando tão fascinados pela ideia de que eles estão libertos do corpo de morte, que alguns vão mais distantes. Tem um que reporta uma experiência que não é necessariamente uma experiência planetária, espaço-temporal, talvez seja muito mais dimensional, em que ele diz que ele não só viu todas essas contingências do ambiente externo, mas ele sentiu uma vontade enorme de ir. De repente, subitamente, ele está numa situação em que ele vê o planeta. Ele vê o planeta e, ao mesmo tempo, ele sabia que ele não tinha que fazer uma viagem espaço-temporal para ir a nenhum paraíso. Seria só uma questão de decisão de alguém de dizer, pronto, passa. Mas ele viu o planeta e ele diz que a coisa mais fantástica era a sensação de que ele estava ligado por um fio tênue, que podia vir de qualquer dimensão aqui, que gerava aquela conexão tênue. E que ele chegou a prestar atenção naquela conexão tênue e deu um medo nele. De repente ele falou, e se esse negócio quebrar aqui? Aí de repente veio aquela voz dentro dele e disse assim, isso aí não quebra por força nenhuma, a menos que eu queira que isso parta. Olha o fio de prata. E você vai voltar. Aí ele disse que inicia o processo inteiro de reaproximação. Chega lá e lupt, narra a história. Agora, caso mais bizarro ainda. É o cego e surdo que morre. Nas mesmas condições. O cego de nascença que nunca viu um rosto, nunca viu uma cor. O surdo que nunca ouviu uma voz, não sabe de nenhum som. Não tem nem discernimento das coisas. Tem a experiência de quase morte, sai dali vendo tudo, ouvindo tudo, sabendo tudo. E essa experiência que envolve o deficiente sensorial foi uma das que mais chocaram
a incredulidade do pessoal que ficava dizendo: ah, ele tem que ter elaborado, ele tem que ter isso, ele tem que ter criado, é um cenário de arquétipo instalado e tal. E eu vou reforçar o que você está dizendo, porque eu vi um depoimento de um cego falando sobre sonhos. E aí eles diferenciavam sonhos de pessoas que ficaram cegos ao longo da vida e sonhos de pessoas que nasceram cegas, né? E ele dizendo assim, que as pessoas que nasceram cegas não conseguem sonhar com nenhum tipo de objeto, nem cor, nem nada. E as pessoas que ficaram cegas ao longo da vida, elas continuam sonhando com objetos até um certo momento, depois eles vão perdendo coloração, forma, definição. Com o passar do tempo, o cérebro perde a memória objetiva da relação da figura conceitual com o objeto real. Lá na frente eles não vão ter esses referenciais de espaço, tempo, esse aí figuras. É cego de nascença e que teve a experiência de quase morte vendo tudo, contando a história inteira, voltou meio a contragosto, mas esse chocou profundamente o mais descrente e incrédulo de todos. E a multiplicação das narrativas poderia continuar. Por exemplo, a quantidade de pessoas que já morreram assim perto de mim, que eu acompanhei, como por exemplo, um pastor amigo que ficou morrendo muito tempo, mas a mulher dele era muito piedosa e apaixonada por ele, e ela se agarrava em oração toda vez que o bichinho estava batendo as botas. Ela agarrava e dizia: não, Jesus, não sei o que e tal. Fazia um reforço no fio de prata. E o cara ia e daqui a pouco ele voltava. Aí eu olhava para ela. Até que chegou um dia, Dona Uda, não esqueço mais, o marido dela pastor, reverendo Duarte, chegou um dia em que ele virou para ela e falou: pelo amor de Deus, eu já estive lá tantas vezes e eu volto em resposta às orações, a compaixão por você. Pelo amor de Deus, se acontecer comigo, deixa eu ir, porque eu não aguento mais voltar e de vontade de prosseguir. Ela prometeu que se acontecesse ela não ia mais ficar com aquilo. E meu pai praticamente me pediu a mesma coisa. Naqueles 40 dias de hospital, papai morreu 4 vezes. 4 vezes. Na terceira vez que ele morreu, e foi ressuscitado já quase 15 minutos depois, quando os médicos já tinham desistido, saído da sala, ficaram só 2 enfermeiros que se apaixonaram por ele, e que mesmo depois da desistência médica, eles continuaram lá, até não poder mais, até que de repente o papai abriu os olhos, deu um sorriso. E o Wilton, que a essa altura já estava mais do que crente nessa fenomenologia toda, até porque eles diziam: ele está comatoso, não está lhe ouvindo, não ouve ninguém. Aí eu chegava lá, falava no ouvido dele: papai, é seu filho, eu estou lhe falando em espírito, numa conexão de energia que eu sei que o senhor discerne. Ele abriu o olho, o pessoal ficava absolutamente chocado, a ponto de que, para o fim, eles me ligavam em casa dizendo: olha, ele entrou naquele estado, vem que você o acorda. Olha só! E eu chegava, falava, ele abriu o olho e vinha, ninguém mais o acordava, nem adrenalina, nem coisa nenhuma. Até que chegou o dia em que a Adriana chegou lá, depois que a gente estava separados há um mês, ela no Rio fazendo preparação para uma cirurgia de câncer no seio, para tirar uma coisa que podia ter virado outra, que graças a Deus saiu, e eu com meu pai lá, naquele estado. Aí ela aproveitou um intervalo, foi lá me ver e vê-lo com 1 semana. E ela o viu naquele estado todo, e já tinha saído de todas, e não sei o quê, mas ele muito cansado. E ela virou para mim e falou: ó, meu amor, eu sei que todo mundo aqui gostaria que ele prolongasse mais, mas ele está muito cansado. E ele já não estava afim de estar aqui. Quando ele estava todo bem, ele vivia dizendo que as asinhas dele estavam crescendo, ele já tinha sido arrebatado de uma experiência espiritual que não era de EQM, era de estilo 2 Coríntios 12 mesmo, para outra dimensão. Ele vivia dizendo que não via a hora. Por que ele tem que ficar agora aqui? É milagre em cima de milagre, o hospital inteiro está crendo, tem médico se convertendo, tem tudo mais, mas ele está cansado. Acho que já chegou, né? Aí ela foi embora, eu fiquei por ali, aí um dia eu cheguei para ele sozinho, e ele abriu os olhos, deu um sorriso para mim, eu falei: paizinho,
você deve estar cheio de perguntas que você não está fazendo, porque essa coisa na sua traqueia, esse tubo, dificulta a conversa. Você quer saber quanto tempo você está aqui já? Aí eu falei 40 dias. Para ele isso é um absurdo, ele não queria dar trabalho a ninguém 30 minutos. Isso é um absurdo. Ele olhou para mim como quem diz, Caio Fábio, como é que você admite um negócio desse, Caio Fábio? Deixa eu ir. Aí eu fiquei olhando para ele, e ele assim... Seu pai? Aí eu falei, o senhor está me dizendo com os olhos é que o senhor não quer que eu fique mais chamando o senhor de volta? Ele, o senhor ouve quando eu chamo o senhor de volta? Ele, o senhor não foi ainda por causa disso? Eu não vou mais chamar o senhor. Ele, eu falei, então papai, olha, se acontecer qualquer coisa, eu não vou mais lhe chamar. O senhor vai. Aí ele, que isso. deu uns beijos nele, não disse nada para ninguém, foi uma conversa que ficou só entre nós dois. Eu falei ao médico dele. E quando foi 2 dias depois, ele teve, sem nenhuma explicação, uma parada cardíaca súbita. E deram 13, 15 injeções de adrenalina direto no coração, não voltava, estava morrendo, batida já em 30. Quando eu cheguei lá, o médico diz, fala com ele que ele volta. Aí, porque ele tinha passado já, né? Aí eu fui lá, quando eu comecei a conversar com ele, no ouvido dele, em fé e em espírito, como ele tinha me ensinado quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade, o coração dele, que estava em 40, foi para quase 90. Podia dar adrenalina ali em cima, que não mudava nada. Aí eu falei para o médico, você vê como ele me reconheceu a minha voz? Olha a resposta cardíaca dele. Aí eu falei tudo que eu tinha que falar, aí ele veio, Aí quando a minha mãe chegou, meu amor, meu velhinho, não sei o que, arredei ele de novo lá para 90. Aí acabava alguma voz de amor da família cessava, ele vinha 36, 30 e não sei o quê. Nessa brincadeira, meu querido, ele se despediu de todos os filhos, de quase todos os netos, de umas 20 pessoas, e para cada voz de amor que falou com ele, o coraçãozinho dele, o Jonatas, quando chegou lá, um dos meus sobrinhos, o coraçãozinho dele já estava em 20. Eu achei que não ia mais reagir. Quando o Jonatas chegou e falou, vovozinho, chorando na vida dele, o coração dele ainda foi a quase 60. Ele se despediu de todo mundo falando com o coração, e para um estado de avaliação médica era um comatoso que não se comunicaria. Eu já cheguei em muitos hospitais onde o indivíduo estava em coma, e contra o ridículo que os médicos faziam, eu pregava, lia a palavra e orava, e olha a quantidade de comatosos que eu já vi derramando lágrima. E depois o médico ao lado sem saber o que fazer com aquela lágrima, de onde é que está vindo essa lágrima, essa compreensão? Então, as narrativas do fenômeno são esses aí. A última coisa que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, a meu ver, uma pesquisa como essa, que deveria ser muito interessante para cristãos que vivem afirmando a vida eterna, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a esperança da glória, isso aqui não é o fim, e tudo isso. A minha surpresa em 75, quando eu li o livro, e achei a fenomenologia descrita extraordinária, e comecei a recomendar alguns pastores e cristãos a lerem, eles não quiseram, eles fechavam logo, jogavam fora e diziam, não quero ler aquele livro não. Aí eu dizia, mas por quê? Não, é porque lá está dito que tanto faz a religião do cara, se ele for gente boa, se ele anda em amor, se ele é um cara que gosta de justiça, de paz, de bondade, de misericórdia, de coisas boas, todos eles veem o ser de luz, entram no túnel de luz, independentemente da religião. Isso deve ser coisa do diabo para enganar. Porque se fosse verdadeiro, só crente ia ver isso. Que isso? Que loucura. Então foi o reducionismo evangélico que não consegue, que não gosta de misericórdia de Deus para além deles mesmos,
que não gostaria que o inferno acabasse, que não gostaria... Crente não gostaria que o mundo fosse salvo. Porque como ele não serve a Jesus por amor, mas por medo, e para ele é uma ralação desgraçada ficar na igreja, podendo estar num bordel e na maior sacanagem do mundo, raramente é por amor, é medo, obrigação, é barganha, não sei o quê. O egoísmo é tão adoecido que ele, como ele faz isso, que para ele é um esforço miserável ficar naquela vida, e os outros que não estão nem aí aparentemente ou não frequentam o grupo dele, deveriam ser pessoas que no ato dessa descontinuidade, não importando a crença, entrassem logo era no inferno de fogo. Eu aqui sofrendo e eles vão também. Agora, ficam chocados se o cara é um indiano, gente muito boa, amigo da família, carinhoso, bom filho, amante da humanidade, fazendo tudo para, nos limites da consciência dele, viver a melhor vida que ele pudesse consigo e com os outros também ver. Aí os crentes abominaram, chamaram isso de engano do diabo nesta geração, embora a quantidade enorme de pessoas cristãs que tiveram a mesma experiência, a quantidade seja enorme, e mais do que isso, muitos conhecem pessoas amigas que não são de igreja, nem de nada disso, que tiveram a mesma experiência, com o mesmo tipo de relato. Mas é o preconceito, é a mediocridade, é o inferno na cabeça dos crentes, que não os conseguem nem deixarem perceber a misericórdia de Deus se estendendo, até com demonstrações nem necessárias, só para mostrar como entre o céu e a terra existe muito mais do que essa nossa idiota filosofia, ou neurociência, ou psicologia, ou ciência médica pressupõe, né? E os espíritas, por seu turno, abraçaram isso aí, meu querido, com todo o poder, pegaram direito de primogenitura. Se você começar a fazer pesquisas na internet, você vai ver que não tem espírita kardecista nenhum na internet que não use essa quantidade enorme de ilustrações para dizer o que eles querem. Agora, os cristãos abandonaram. É interessante o processo. Aproveitando esse gancho, ontem eu, fazendo uma pesquisa a respeito deste assunto, visitei alguns sites, fui do sites tidos como evangélicos, você não encontra referência nenhuma. E encontrei vários sites espíritas, inclusive estou com um, e que ele não se resume apeles a uma questão... não, a fenomenologia, eles doutrinam em cima. Eles vão... Eles doutrinam, é claro, eles não vão perder uma mamata dessa para deixar de doutrinar, né? E outra coisa, todos que passam, interessante também, que passam por essa experiência, de um documentário do Fantástico, passou um senhor que no final da década de 60, ele havia sofrido um acidente automobilístico terrível. E nesse acidente ele entrou em coma, veio um filme da vida dele. Sempre essa história acontece. Sempre a história da vida dele, que ele era uma pessoa, era muito agressiva, uma pessoa muito violenta. E que depois ele... o retorno muda todo mundo. Mudou completamente. E aí houve um comentário do pai dele, que falou, nossa, ele era terrível. Era terrível, mas depois disso ele volta. O retorno gera conversão em todo mundo. Quem já era legal amplia a cosmovisão do significado da vida imensamente. O cara quase que vira um monge existencial no cotidiano dele, na percepção. Ora, os carinhas foram ali à Lua, viram a Terra de lá para cá, voltaram. Os 3 primeiros que foram. Nenhum deles conseguiu mais encontrar o caminho normal da vida. Agora imagina uma experiência de quase morte. O que gera? E os que são esses bravos, que recebem essa chance da bondade de Deus do retorno, todos eles voltam dizendo,
Eu quero agora encontrar um caminho de paz na vida, porque o negócio vai ficar preto. Porque 2 caminhos estão presentes do lado de lá também. Tem gente que se emburaca quase até o fim, na passagem para onde o retorno é desgraça. E voltam com aquela gratidão extraordinária da chance nova que receberam. Eu vejo isso, é uma graça da ordem de Melquisedeque. Eu vejo isso, é uma evangelização fenomenológica do Espírito Santo, aproveitando o fenômeno para semear a eternidade e consciência no coração de milhões de pessoas na Terra, enquanto os crentes ficam preocupados porque gente que não é de igreja também experimenta a bondade de Deus, e gente maldosa que não é também de igreja, em sendo chocada com a experiência, volta convertida e não necessariamente procura uma igreja, procura um caminho bom de Deus. Aí isso não serve para os crentes. Porque para crentes essa experiência só serviria se no final o ser de luz dissesse: você está voltando, mas não deixe de procurar a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Aí eles iriam ter a confirmação. Pô, mas é uma pergunta tão em cima disso que você está falando, e eu tenho um punhado aqui já, viu? Tá. Foi o Alenal. Caio, nesses casos, você já viu ou soube de alguém que teve uma experiência de, ao invés de ir no céu, foi ao inferno e voltou? Já. Mas não a totalidade do inferno. Sim, claro, né? Eu já ouvi experiências idênticas, e não só nessa pesquisa. Nesse caso eu já ouvi mesmo, foi na experiência pastoral. Experiência pastoral. Por exemplo, lá na Mangueira, eu até entrevistei no programa Paripense, em 1966, um traficante lá da Mangueira, da pesada, que levou 6 ou 7 tiros, foi morto, foi jogado dentro da vala, morreu, está lá até hoje, contando a história. Morreu, se viu fora do corpo, todo ensanguentado. E, meu amigo, foi assim uma experiência, sem a gente querer hollywoodianizar nenhuma babaquice, mas assim, estilo Ghost. o que pegou ele foi sombra, assim, ele chupou. Que isso? O cara foi chupado para dentro de uma pré-sala de inferno tão esquisita, e ele ouviu aquela voz que disse: olha, você vai voltar pela bondade de Deus e por causa das orações da sua mãe, que está de joelho pedindo graça e misericórdia aos céus por você. E o cara ressuscitou no corpo morto. Está lá, cheio de bala, é pastor de uma igreja lá no alto da Mangueira, num fim de mundo que você entra, uma salinha desse tamanho, se você ficar 5 minutos lá dentro, você sua mais do que numa sauna úmida. E ele gritando lá a pregação dele pelo morro inteiro, igual um desvairado. Agora, entre vários outros casos. Se você quiser um outro caso que não chega a ser esse, mas que não é quase morte, porque o cara morreu, mas que ilustra um pouco isso, já seria muito mais uma experiência de projeção. Não é? Que tem a quase morte, tem a experiência de projeção psíquica do indivíduo antes de morrer, que já é um outro fenômeno chamado de double. Isso pode acontecer num sonho, tem muita gente falando aqui. Já é outro fenômeno. Já é outro fenômeno. É o terceiro fenômeno. Tem o do double, que é o cara que, na véspera da morte, aí você tem figuras eminentes na história, inclusive a Rainha Vitória, e que um dia antes dela morrer, enquanto ela estava moribunda no leito, ela visitou o palácio inteiro. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Eu queria pedir a galera aqui. Eu tô doido para ouvir você, mas não consigo. Já tem um monte de pergunta. Dá um tempinho para mim poder. Ou então eu poder. Você se desliga um pouco e olha para mim, que aí pronto, cara, fica calmo. Então, a Rainha Vitória. 24... Foi uma experiência de quase morte, a vida se desenrolando e você aí, né? Pois é, rapaz, eu tô doido para te ouvir. 24 horas antes dela falecer, ela sofreu uma experiência dessa que a fenomenologia chama de doubles. Que daria duplas. Até é o desdobramento de você. Uma projeção psíquica.
Mas ninguém via, porque era ela estava lá no leito. Quem não soubesse que ela estava no leito, só batia continência para a rainha, ou Vossa Majestade. Ela visitou o palácio todinho. E no dia seguinte, os que estavam cuidando dela no leito sabiam que ela não tinha saído do leito, estava aquele séquito de gente lá. E nem saíram do quarto até ela morrer. Mas no dia seguinte, a criadagem inteira, a corte inteira, todo mundo do palácio tinha visto ela andar. Esse é um fenômeno comum. Como uma mulher que está morrendo na Irlanda, no século XIX, longe dos 3 filhinhos, em desespero, e pede a Deus, dizendo: a única coisa que eu queria era que o Senhor me desse a graça de ir em casa hoje à noite, botar os 3 na cama, dar um beijo em cada um e abençoá-los, porque eu sei que eu não vou sair daqui. Naquela noite, os filhos: mamãe! Ele entrou em casa, cobriu todo mundo. Uma das características do Double é que ele não fala. Ele não fala, ele se projeta, mas ele não fala. Não comunica. Agora, trazendo isso para um exemplo aqui da Rio Brasília. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, que vive ainda hoje, o senhor Len Erle César, presbítero da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Deve estar vivo, os filhos dele estão todos vivos. Ele me contou que quando Brasília estava sendo construída, e ele era um cara, na época, completamente cético. Brasília estava sendo construída, ele tinha uns caminhões. E ele falou: eu vou ganhar uma grana levando material do Rio para Brasília, e enfim. Eu vou ganhar porque essa é hora de ganhar dinheiro. Comprou uns caminhões e começou a fazer isso. Como ele era um cara muito disposto, embora tenha a ancestralidade de uma família muito eminente, ele dirigia também os caminhões. E ele disse que numa dessas viagens de Brasília para o Rio, na construção de Brasília, antes de 64, ele estava indo com um companheiro na boleia do caminhão, ele dirigindo, à noite, quando aqui no meio da estrada, ele viu um homem parado no meio do asfalto, sem se importar se seria atropelado ou não, fazendo assim, ó. E ele viu que o cara estava em desespero. E parecia um homem de classe média, bem vestido. Aí ele foi reduzindo, freando, parou em cima do homem. O cara nem falou, só fez assim, ó, com aquele olhar de desespero que dizia tudo. E ele e o amigo pegaram uma lanterna, o homem saiu correndo para dentro do mato. E eles foram com a lanterna atrás do homem. Quando chegaram lá, mais 100, 200 metros dentro, o carro do cara estava capotado, ainda com as rodas girando. E dentro do carro, a mulher dele e 3 filhinhos, ainda com vida. E o indivíduo morto. O desespero desse homem antes de morrer por salvar a família dele foi uma coisa tão traumática que o que restou de energia psíquica nele, de amor paterno, se projetou para a estrada, parou o carro e a família foi salva porque esse meu amigo foi parado por essa projeção. O fenômeno da projeção, olhando, ela acontece justamente nesse momento assim, de tensão, de grandes traumas. No caso aqui, antes de abrirmos o papo, a gente estava conversando aqui em off, daquele preso nos Estados Unidos, que para se livrar das torturas que nos Estados Unidos, na época, final do século XIX, era permitido, ele assassinou um colega de trabalho, foi condenado e passou 8 anos preso, sendo que desses 8 anos, 5 anos ele ficou em solitário. E na solitária eles colocavam, além do camarada ficar recluso, ainda colocavam ele numa camisa de força e jogavam água fria nele,
e uma série de outras coisas. Ele, para se livrar das dores do corpo, ele descobriu a capacidade de se projetar, se desdobrar. Daí, o interessante que é uma ocorrência muito comum. Eu trouxe ela não trecho, chega nem a ser muito chocante, porque ela é muito comum, mais do que as pessoas imaginam. Um trecho do livro, do relato dele, né? Ele falou: não serei enforcado por esse assassinato. Recebi como punição a sentença de prisão perpétua. Eu tinha 36 anos na época, tenho agora 44. Passei 8 anos na prisão estadual. 5 desses anos eu os passei na escuridão, confinamento solitário, é como eles chamam. Os homens que o sofreram chamam-no de morte em vida. Mas nesses 5 anos de morte em vida eu consegui alcançar uma liberdade que poucos homens já conheceram. Mesmo sendo o mais confinado dos prisioneiros, eu não apenas percorri o mundo e também percorri o tempo. Os homens que me emparedaram por tantos anos me deram, contra a sua vontade, a largueza dos séculos. Para você ter uma ideia de como esse é um fenômeno tão comum na história humana inteira, você sabe que houve pessoas que desenvolveram isso tanto que eles se transformaram nos grandes contadores de histórias das ilhas isoladas do mundo. Eram pessoas que viajavam, se projetavam e voltavam contando histórias de civilizações que estavam do outro lado do mar e que não eram conhecidas, que só vinham a ser conhecidas muito tempo depois. Então esse é muito comum. Quer ver outra coisa que é comum e que não é EQM? É a pessoa dormindo. Isso, tem uma pergunta sobre várias perguntas. E que sai do corpo. Uma pergunta se é possível treinar isso, inclusive. Eu esqueci de quem fez essa pergunta aqui. Treinar é possível, mas não é aconselhável. Por que, Caio, não é aconselhável? Eu já treinei isso no meu tempo ali de hippie. Pois é, Zangue Rampa, Khalil Gibran. Vai entrar em estoque sem pagar. Viagem astral. Conta pra gente sobre isso. Um garoto da minha idade, convivendo com o hippie maluco da América Latina, toda dos Estados Unidos. Manaus era uma central de hippies por causa do ayahuasca, dos alucinógenos, dos cogumelos alucinógenos, porque maconha lá era mato mesmo. Então, era hippie, que não acabava mais de culturas as mais diversas. Fiz literalmente milhares de amizades. E no movimento hippie naquele tempo era normal. Se o indivíduo ia pela via induzida do LSD, ou do ácido, ou do ayahuasca, buscar esse tipo de coisa, ou havia aqueles que faziam isso pela respiração e pela meditação, que era o pessoal mais na linha da viagem astral, que foi moda na década de 60, na década de 70. Meditação transcendental. Meditação transcendental, que tinha a ver com respiração, com aquela coisa toda. Negócio de plexo solar. Tudo. Aí eu tinha um amigo apaixonado por isso, o Alípio de Carvalho, está lá em Manaus, meu amigão. Espero que esteja assistindo a gente. Hoje ele confessa ao Senhor como o Senhor da vida dele. E o Alípio vivia dizendo: Caio, vamos fazer essa experiência, vamos fazer essa experiência, vamos fazer essa experiência. Aí a gente leu aquilo tudo, memorizou, não sei o quê. Aí chegou um dia que ele disse que ia fazer sozinho. Aí foi, me ligou desesperado, apavorado, panicado, dizendo: esse negócio funciona. Eu nunca mais quero fazer na vida, Deus me livre. Aí eu achei que ele estava tirando onda comigo, né? Fui lá para casa dele, falei: se isso é verdade, vai acontecer comigo. Sai do quarto. Aí apagaram a luz, fez não sei o quê, eu fiz todo o negócio. E foi um tempão nada, até que começou a entrar aquela sensação de uma dormência total, que a hiperoxigenação gera. E eu tentando me esvaziar de tudo que é pensamento, de repente, meu companheiro, eu levei um susto. Porque a sensação real que me deu foi de descolamento. Foi dissociativa mesmo e não foi psicológica. Foi uma dissociação de chegar, olhar e o pânico ser tão grande de eu dizer: Deus me salve. E nunca mais na vida quis brincar disso.
E acho que ninguém que tenha juízo induz e nem brinca com nada disso. Aquela recomendação para não brincar com necromancia, nem com invocação, nem com isso, nem com aquilo, nem com paranormalidade, nem com essa fenomenologia. Se isso acontece de maneira espontânea, é bom que eu tenha consciência do fenômeno. Mas Jesus não me ensinou, o Novo Testamento não me recomenda a brincar com essas coisas. O tal do lia lícito, mas não lhe convém, né? Então, eu estou muito mais aqui tentando pacificar quem saiba da experiência e não saiba interpretá-la. Estou muito mais aqui interessado em prevenir alguém para a realidade da experiência. Estou muito mais interessado em mostrar que a sede da consciência não está confinada ao reducionismo cerebral. Mostrar que as experiências de projeção psíquica são possíveis. Mostrar que essas pessoas que reportam no sono a saída, como por exemplo a Adriana tem uma amiga, que ela, a mãe e o irmão, essa família, todos três sofrem esse fenômeno. Mamãe, a gente... falam em línguas, são pentecostais à beça, depois até deixaram de ser tanto, ficaram pessoas assim, extremamente equilibradas no Evangelho, passaram a vida lidando com isso, sem saber o que era isso, com certo desconforto, porque não podiam nem contar na igreja. Aí contaram para a Adriana muito moleca, né? A Adriana falou, pô, se eu estivesse no lugar de vocês, acontecesse comigo, eu ia dar uma volta muito legal antes de voltar e tudo mais, né? Mas eles, até hoje, lidam com isso assim de maneira meio panicada. Depois que ela começou a pacificá-los com relação ao fato de que isso era apenas um fenômeno, que existiam pessoas com mais propensão, com menos propensão, que não é todo mundo, e em geral são os mesmos com maior possibilidade de hipnose profunda, que tem essa chance. Ou seja, são aqueles que nos transplantes os órgãos também vão levar as experiências com mais força. Né? Olha só. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Eu estou vendo a quantidade de perguntas grandes do Fonseca. Depois me bate aqui, ó. Como eu estou mais perto aqui, eu vou exercer o direito de prioridade. O famoso TBC, tempo de bunda na cadeira. Então é o seguinte, essa questão que você está colocando aí, a experiência da quase morte e a dificuldade dos cristãos de lidarem com isso, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, trazer a reflexão a seguinte questão. A ciência e o direito, principalmente, eles gostam muito de delimitar o início da vida e o fim da vida, né? No caso do direito, para fim de determinar uma série de questões de herança, se há aborto ou não há aborto e etc. E no caso da morte, você vai mais ou menos na mesma dinâmica, né? E a ciência vai tentando delimitar, ora empurra um negocinho mais para lá, né? Não, a morte é a ausência de batimento cardíaco. Não, morte é a ausência de atividade cerebral. Não, e no caso do nascimento a mesma coisa, né? Nascimento é quando há fecundação. Não, nascimento é quando o óvulo fica preso ao útero. Não, Não, e nós vamos para esse processo. E a gente está discutindo aqui experiências de quase morte. Quase morte. Chegando à conclusão de que não há morte, só a morte do corpo. E eu queria te perguntar o seguinte. E as experiências de quase vida? Daquelas pessoas que sentem filhos que não tiveram ainda. Pessoas que muitas vezes, minha mulher, por exemplo, ela sonhou com o meu filho mais novo 6 anos antes. Viu aquilo que seria ele 6 anos antes, né? E eu vou brincar com isso, chamar disso de experiência de quase vida, né? Como é que você vê isso? Eu acho que elas se assemelham imensamente ao fenômeno que também habita a profecia. É o mesmo fenômeno. A Virgem conceberada. Não, ou qualquer profecia. Não, por exemplo, eu estou falando de quase vida, no caso que falou que ia dar mas luz, até né? O fenômeno profético em si é um fenômeno dessa natureza. Então, a gente outra vez teria uma gama de alternativas a serem faladas. A mais simples, para o crente que está vendo aqui, se for mal, ele resume tudo no diabo. Se for do bem, ele resume tudo numa revelação do Espírito Santo à tua mulher 6 anos antes de um filho que ela ia ter, né? E aí estamos todos explicados, vamos para casa felizes e abençoados. E podia terminar aqui mesmo, porque de um modo ou de outro,
todos esses fenômenos estão acontecendo no Espírito de Deus. Não existe nenhuma fenomenologia acontecendo fora de Deus. Assim como não existe flor nascendo, não existe estrela acabando, não existe... O quase nós que colocamos o quase é nosso. Né? Quase é só a nossa limitação. Então, poderíamos até parar aí, porque simplificaria para as mentes mais simples. E muitas vezes é isso mesmo. Agora, existe também cada vez mais uma quantidade enorme de fenômenos sendo estudados, que daqui eu não me surpreenderia se daqui a 5, 6, 10 anos a gente chegasse à conclusão assim, empiricamente demonstrável, que pode ter sido também uma outra coisa, que nem por causa disso é menos divina, nem por causa disso é menos sobrenatural, pela contingência do fato de que nós estamos finitalizados no tempo e espaço. Mas, por exemplo, a gente conversou outro dia aqui sobre a teoria das cordas, falando do ambiente quântico. A teoria das cordas, algumas teorias quânticas advogam a existência de até 4 mundos paralelos. A teoria das cordas leva isso para 11. Ou seja, na teoria das cordas, que ainda é totalmente uma teoria, ainda padece muita empiricidade. Eu acho que são 12, viu? Eu acho que são 12. Para ser evangélica tinha que ser 12. Pois é. Mas é porque o Judas traiu e deixaram ficar com 11. Então, tiraram logo a corda ruim. Mas essa teoria, ela diz que existem uma quantidade enorme de coisas da nossa própria vida que, assim como elétrons podem ocupar está aqui e está ali, ou ao mesmo tempo está aqui e ali, se a unidade mais subatômica detectável, menor do que só o quartzo, tem essa propriedade de deslocamento, eles estão começando a fazer a pergunta do que uma intensidade existencial de pensamento pode gerar. Ou seja, que de repente eu posso deixar um pedaço de mim em algum lugar. Agora essa é uma viagem tão doida que com esses 20 minutos que sobram eu só vou emalucar o pessoal para falar disso. Não, mas tem muita pergunta boa aqui. Você não tem guarda para amanhã então. Então, ouviram aí? A outra possibilidade é a seguinte. Nós vivemos a linearidade do tempo e espaço. Né? O dia de ontem foi o de ontem, o de hoje é o de hoje, o de amanhã é o de amanhã. Um dia eu fui menino, hoje eu estou na meia idade, daqui a pouco eu vou estar velho. E o meu caminho é linear, é assim. Essa é a possibilidade do tempo e espaço para a vida humana. Agora, a gente sabe, pela revelação da Escritura, que com Deus não é assim. Deus é Espírito, para Ele passado, presente e futuro estão acontecendo a um tempo só, tudo é. Não existe em Deus essa coisa de porque Deus sabia lá na frente, Ele falou antes. Deus só está dizendo o que é. Eu aqui estou limitado pelo ontem, hoje ou amanhã, Ele não. Quando Ele diz eu sou, não é só uma declaração de pessoalidade, é uma declaração de inclusividade da existência toda nele. Eu sou. Quando os saduceus dizem com quem que a mulher que teve 7 maridos vai casar na outra vida? Com o primeiro, com o segundo, com quem? Na ressurreição, com quem que ela vai ficar? Ele diz com ninguém. Vai ser como os anjos do céu, não rola mais isso. E ele responde isso como? Ele responde isso pegando tempos verbais do Velho Testamento. Vocês nunca leram que Deus não é Deus de vivos, de mortos e sim de vivos? Nunca leram ele dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e a ênfase no texto está toda na relação do eu sou. E ele disse, olha, todo mundo já tinha morrido. Quando ele falou isso, portanto, ele é Deus de vivos e não de mortos. A morte não existe, já passou da morte para a vida. Então, voltando aqui, não só em Deus a vida é assim, de modo que é prerrogativa de Deus, dizer ao Habib, a mulher do Habib,
ou me dizer 9 meses antes, sem eu saber, me dizer de modo simbólico, ou me dizer nos meus sonhos no ano de 97, tudo que ia me acontecer em 98, ou me dizer em 99, 9 meses antes de eu encontrar a Adriana, durante 3 vezes um sonho com ela que eu nunca tinha visto. E era ela, totalmente ela. Então para Deus não é problema, porque para Ele tudo é. Agora, se a gente não quiser ficar só aí, existe também uma fenomenologia que nos dá pelo menos a maquete de um entendimento, até um pouquinho mais racional, de como esse fenômeno acontece no ambiente do mundo subatômico, do mundo quântico. Agora, Caio, tu não achas que a maioria dos cristãos não quer saber de ter conhecimento e automaticamente capacidade de discernir o que se refira a futuro ou a morte, por medo de estar entrando num terreno que tem a ver com cartomancia, quiromancia, ou espiritismo? Eu já diria outra coisa. Assim, no sentido assim de uma hipocrisia de nem querer saber para discernir. Eu diria o seguinte, quem não se interessa por saber o futuro, está certo. Eu nunca quis saber o futuro e nunca quererei. O justo vive pela fé e não por previsões do futuro. É ruim esse negócio de saber o futuro, olha. Nunca quis. Até já fiquei sabendo por profecia algumas coisas, mas eu falei, Deus, tu és Deus. Se tu falaste, tu cumprirás. Pronto. Eu viverei para não ajudar essa profecia. Porque senão ela vai virar uma indução, uma self-fulfilling prophecy, uma responsabilidade minha. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é que o único tipo de crente que não tem esse interesse é o crente das igrejas históricas. E olhe lá. Porque, meu amigo, de pentecostal, carismático e neopentecostal para lá, todo mundo, se pudesse, andava com uma profetisa a tiracolo dizendo o que ia acontecer no minuto seguinte. É o oposto. O desejo de conhecer o futuro é uma coisa profundamente pagã. Porque ela tira do coração a confiança de andar pela fé todo dia. Quer dizer, Jesus desiste do futuro. Quando ele chega e diz assim, olha, isso aí só o Pai que sabe. Basta ele cada assume, dia seu próprio mal. E ele assume a saúde divina dele como homem. Sem ter que correr atrás disso, dizendo, não, isso aqui está reservado só para o Pai, nem o Filho, nem ninguém sabe, nem os anjos no céu, só o Pai. Não, coisa horrível de você saber o dia da morte. Ele vai broxando essa moçada toda. Ele só conta o essencial. Pedras, construções, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E a narrativa que ele faz não podia ser mais de gibi. Não tem nenhum traço de Nostradamus. Não tem nada em código. Guerra é guerra, revolução é revolução. Sinais espantosos são sinais espantosos, o mar vai subir, perplexidade. Ele foi jornal do dia, não teve essa história, contou a história como era e não entrou em detalhes e ainda misturou. Que você vê, ele mistura, diz assim, vai haver isso, isso, isso. Aí de repente ele diz, mas antes de tudo isso, haverá isso, isso, isso. Aí você já está entrando numa, ele diz, mas entre isso, isso, acontecerá isso. Ele não fez essa questão pedagógica toda. Né? Então, vindo aqui a tua questão, a gente pode simplesmente simplificar tudo e dizer o Senhor é o Senhor e todas as coisas estão acontecendo nele, aprove a Deus, consolar o coração da tua mulher, semeando nela, como já semeou no coração de milhares de outras a mesma coisa. Que a intensidade é a mesma, da morte da vida. Agora, nós vamos chegar dentro de 10 anos, estourando 15, a um momento em que a mecânica quântica, com tudo que está sendo aberto dentro dela, é infinitamente mais revolucionário do que tudo que se descobriu sobre o universo até agora. O macrocosmos, que agora está sendo mapeado por satélites de todos os tipos de resolução, tem 2 bichos em Marte, trabalhando lá o dia inteiro, recolhendo a amostra, tem outros rodando por aí, tem universos morrendo que estão sendo filmados, nascendo que estão sendo filmados. O mundo aumentou, o universo aumentou nos últimos 10 anos bilhões de vezes. Eu sou filho de uma ciência cosmológica que falava da nossa galáxia, com alguns bilhões. Agora a nossa galáxia é uma porcariazinha
que faz parte de bilhões de outras galáxias maiores do que ela. Conglomerados. E Nossa. tem mais ainda, os antimundos que não são nem detectáveis, porém teoricamente verificáveis, que abrem espaço para outras coisas. Esse mundo externo já ficou bilhões de vezes maior do que em 70. Agora, maior do que ele, muito mais, está ficando o mundo que você só entra no mistério da matéria, quando você entra no santo dos santos da matéria subatômica, que é onde eles estão descobrindo que existem as maiores semelhanças com tudo o que a fé disse até hoje sobre espírito, imaterialidade, viagem no tempo e espaço, não contingencialidade física, tudo lá dentro. Eu não diria que é o Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos é espírito. E o mundo subatômico não é espírito. Por isso que ele é estudável, verificável. Mas ele é uma pré-antessala, não é nem antessala, mas é uma pré-antessala, é uma maquetezinha que já induz a percepção das ilimitações do nosso espírito. Isso é que é verdade. Agora, é uma pena que os crentes estejam abandonando isso tudo, capirotizando tudo isso, entregando o direito de primogenitura dessa percepção para quem não crê ou para o Dalai Lama. O Dalai Lama, há 20 anos, que se reúne com os melhores físicos, neurocirurgiões do mundo e os monges deles, dizendo uma tese simples: se for verdade, não tem por que a minha religião ter medo, afinal de contas, nós não estamos advogando uma religião que quer se erguer sobre a mentira. Então, estão anos-luz de muito mais interatividade e percepção. Enquanto isso, os seres trogloditas do planeta estão confinados à fé cristã, que continua extremamente obscurantista, e ao islamismo, que quer voltar ao século XII, depois de Cristo, a qualquer custo. E nós estamos desperdiçando esse discernimento todo, que para mim, por exemplo, só ajuda. Ajuda em todos os níveis, em todas as perspectivas. Eu não consigo me sentir menor toda vez que eu agrego alguma percepção dessa. A minha leitura do Evangelho, do universo, do homem, da vida, tudo só aumenta, né? Mas tem tanta questão e o nosso tempo acabou. Cara, são 5h20. Caio, mas tem muita pergunta boa que o pessoal hoje foi... Então por que a gente não deixa tudo para amanhã? Pode continuar amanhã? Eu prometo. Mas tem duas coisas aqui que eu tenho que falar rapidinhas. Primeiro... Agora eu prometo com uma condição, que todo mundo que esteja hoje aqui volte amanhã, né? Bom, escreve aí, vocês vão voltar? Enquanto amanhã, eu falo aqui, eu não ficar aqui amanhã com outro público explicando tudo de novo, que aí não dá. Só duas coisas. Primeiro, o Walter falou que o pássaro do Habib está muito engraçado. Está muito lindo, né? Está muito lindo, está muito joia. Para quem ligou a televisão, esse pássaro é real, ele está realmente aqui. Não é virtual, e o outro? Nem é um nanopássaro, né? E o outro, Caio, é que... Não precisa responder não, mas é minha questão também. O Anderson falou sobre o medo de ser enterrado vivo, a catalepsia. Em Cristo tem a garantia de que isso não vai acontecer comigo? Se você der para ele, dá para mim também, porque seria maravilhoso. Não, é lógico, vai ser só para amanhã. Catalepsia, ele vai ter que aprender a ficar quietinho na solitária. Não dá com mais Jesus, não, isso eu não quero não. Agora, quem tem paranoia com isso, em geral, pede para ser cremado. Mas, nossa, que isso. O que é pior, morrer cremado ou ficar... Eu, francamente, se eu tivesse um ataque de catalepsia, eu preferia resolver queimado rapidinho do que ficar acordado lá dentro 3 dias até acabar o oxigênio ou ir morrendo aos poucos. Né? Ou então faz como os ingleses, né, que temiam isso, eles faziam na tumba... puxavam uma cordinha com o sininho. O cara dar uma badalada. Põe uma badalada lá do lado, viu? Tem até um sino ali que eu te empresto. Mostra o sino lá pra ver o tamanho dele. Olha lá o sino lá, só bater, badala o sino aí, eu ponho lá, você põe, a gente abre. Abre a tumba do Fonseca. A minha não. A minha vai ficar fechadinha. Caio, eu vejo essa experiência do quase morte, eu vejo que é fruto da graça de Deus.
Por exemplo, nesse desastre do avião, né, as mentes religiosas, muitos morreram talvez sem salvação, e eu posso também até acreditar que todos ali naquele momento você tem um encontro. É o que eu tenho dito aqui há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Ninguém sabe o que acontece entre um ser humano e Deus depois que ele é declarado morto pelos homens. Que é justamente quando a ilusão acaba, é quando existe essa falência orgânica toda, o que surge nele é consciência pura. Os crentes não explicam nem os fósseis, quanto mais experiência pós-morte. Então, o que surge nele é sensorialidade pura. Aí acaba a pulsão pela amante, a fixação no marido, o ódio pelo não sei quem. O cara pela primeira vez na vida tem a chance de ser ele. O si mesmo afastado, ele tem a primeira chance do eu real dele. Diante de Deus. Agora um crente vai dizer, mas é pena que não tinha um evangelista batista lá para dizer, você quer aceitar Jesus no estado intermediário? Porque crente não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, não acredita que Deus é o Pai dos Espíritos. Pois é. Não acreditam que Ele é o Pai dos Espíritos. Aqui, ó, olha só. Eu tenho que te mostrar isso aqui, porque você falou muito em cima, quer ver, ó? A pessoa pode ser ainda salva depois da morte. Aqui, ó. Não existe morte, meu amigo. Não depois existe dessa morte. sensação do corpo físico, se ela pode ter sem encaminhamento, eu já falei várias vezes. José Paulo que esse é um dos problemas dos crentes. É justamente que gente que não tem nada a ver com nada, só porque vive uma vida de um ser humano verdadeiro, recebe o encaminhamento que o crente não gostaria que acontecesse para ele, só porque ele não é fichado, não tem um BO, não tem um boletim de ocorrência numa igreja evangélica. Então, não pode. Cara, aquela experiência de Paulo de ter visitado o terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, que teu pai passou também por uma coisa parecida. Te assemelha a uma experiência de quase morte? Não, eu acho que aquela é de uma outra categoria, né? E se você quiser, anota aí, Tony. Já tem uma pergunta igual a essa, tá anotada. Essa aí, para amanhã a gente entrar na continuidade dessas, sem deixar de lado do Habib. 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 E a gente experiência vai continuar, e vocês que estão nos vendo, que se desejarem, de Paulo, se tiverem a coragem de relatar experiências pessoais, porque tem muita gente que está me vendo aqui que já teve parada cardíaca, que já experimentou algumas dessas coisas. Eu disse que só 20% em geral voltam com memórias, a maioria não. Mas se é o seu caso, escreva para o Fonseca, ele mudou de e-mail. Qual é o teu e-mail agora, Tony? É fonsecacaminho@hotmail.com. fonsecacaminho@hotmail.com. Se aconteceu com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe, com você, com o seu vizinho, não escreva um tratado, tente botar numa lauda para poder ser factível de compreensão e leitura. E é simples contar histórias com poucas palavras. Faça isso e a gente terá o maior prazer de trazer a sua interação para a nossa mesa no dia de amanhã. Vai dar para você vir? Vocês estão perguntando o que aconteceu com o Lennon aqui. Tem mais de 2 por semana para mim. É meio complicado. Vamos tentar. Tá. O Lennon estava com 12 mil. Eu recebia 500 e-mails por dia. Lennon era o teu e-mail. Fonseca Lennon. Eu não dei conta dele não. Eu troquei por esse. Vamos ver quanto tempo ele dura. Porque você não ia lá. Não apagava. Se eu não fizer isso todo dia, no fim do ano meu e-mail fica com 500 mil. É que todo dia eu elimino pelo menos 1000. Vou limando e nunca baixa de 6 mil que eu não li. Vai limando, senão não dá. Gente amada, olha, 5h30 da tarde. Infelizmente o nosso tempo acabou. Viu? O papo é bom, nós teremos milhares de outros, se o Senhor nos der vida, chance e oportunidade. Eu quero só pedir uma coisa a você.
Eu estou levando um grupo a Israel agora em agosto. Eu não falei sobre o assunto nenhuma vez aqui na VMVTV, ainda esqueci de falar na TV Brasília. Só está lá no site, eu estou muito assim distraído em relação a essa viagem. Se você desejar vir, vá lá no site, tem todas as informações, escreva lá para a agência de turismo na Bahia e fale com a Kátia, ou escreva para a Ângela, o endereço dela está lá, angelacaminho@uol.com.br. E se você quiser vir, já há um grupo inscrito para vir. A nossa ênfase vai ser em tema escatológico. Nós vamos pegar as mensagens escatológicas das Escrituras e enquanto nós estivermos viajando ali por aquela terra de cenários bíblicos, a ênfase vai ser toda na compreensão dessas realidades de natureza escatológica, fim dos dias e tudo isso. Tudo a ver com o livro que você está escrevendo, Apocalipse, né, cara? Que eu estou escrevendo e meio não escrevendo, estou meio parado, eu sofri revoluções sobre a metodologia desse livro. Então, se você desejar vir, o convite está feito, tá bom? E o segundo pedido é, não participe disso aqui sozinho. Convide outros, estimule seus amigos a entrarem, é de graça. Qualquer um pode ir lá se cadastrar e ver. Você pode transformar isso que está sendo bom para você em uma coisa que seja boa para muitas outras pessoas. Então não confine essa experiência, dilate-a e nos ajude a fazê-la tornar-se cada vez maior, alcançando cada vez mais gente, tá bom? E eu estou rejeitando uma coisa aqui. O Marcelo está falando que se ele morrer, ele aparece em espírito aqui amanhã. Eu digo, de jeito nenhum. Qual Marcelo? Marcelo, ele está brincando. Mas qual deles? Que eu tenho muitos amigos do Marcelo, deixa eu ver aqui. Não sei que Marcelo. É o Martins ou é o Quintela? Quem é? Não é o Quintela não, peraí. É Marcelo Digov. Se eu morrer, apareça em espírito, você que eu não posso perder. Ele disse, amanhã... não, mas para mim não, por favor. Não, amanhã ele não vem não, nem que ele morra, ele chega aqui, ele vai estar com o Pai no paraíso. Amém. Não existe essa possibilidade, não mudou nada. Jesus é o mesmo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém. A gente está falando aqui não de um estado intermediário, espírita, vagante, que o cara fique por aí. Não, isso aí está repreendido em nome de Jesus. A gente está falando de uma coisa que cabe num espaço muito curto. A experiência é intensa porque ela acontece numa outra dimensão. Para te agradecer. Mas para o indivíduo que está lá na ressuscitação, dura 15 minutos. Durou meia hora, embora para ele tenha sido uma experiência intensa pela outra dimensão. Mas se ele falecesse ali, o Pai está com o Senhor, com o Pai, e acabou. Muito e sem memória das coisas passadas, porque eis que tudo se faz novo. Amém. Então, gente amada e boa de Deus, um grande beijo. Não deixem de assistir logo mais, às 8h15 da noite, a transmissão ao vivo da nossa reunião aqui na Tenda do Caminho. Eu vou estar dando continuidade ao nosso assunto sobre o caminho do discípulo. Deve ser a 11ª aula ou 12ª. Então, eu espero você logo mais, às 8h15, 8h30, direto na VMVTV, direto aqui da tenda e ao vivo da Tenda do Caminho, tá bom? Beijão, obrigado, Tonho, Habib, muito obrigado e obrigado pelo nosso companheirinho angelical que está aí nas suas costas. Alexson, meu mano, muito obrigado, Jesus te abençoe. Beijo para você, tchau.